Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos que nos assistem online. Tem alguém vindo a esta casa pela primeira vez? Sejam todos abençoados, inclusive esses que vêm pela primeira vez, que retornem sempre. Nós temos alguns recadinhos, como vocês já devem ter visto ali, temos a evangelização infantil, a evangelização de jovens, o estudo do EST, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa doutrina que tanto nos consola, né, serão muito bem-vindos. As inscrições estão abertas, tá? Qualquer maiores informações ali na recepção. Uma pessoa exatamente ali para dar essas informações. A página de hoje, pelo espírito de André Luiz, de Francisco Cândido Xavier, do livro Sinal Verde, capítulo 12, perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos. Sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar os entes amados a realizarem felicidade própria, tal qual entende eles deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como eu sou, devo de minha parte aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, devemos, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amarmos os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. E assim, queridos irmãos, diante dessas palavras que nos colocam a amizade acima de qualquer coisa, sabemos que os nossos amigos são aqueles próximos de nós, os nossos inimigos também, mas vamos agradecer a cada um deles que sempre nos ensina alguma coisa e aprendem com nós. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, por ouvirmos essas palavras. Que o Senhor abençoe a nossa palestrante do dia de hoje, Lúcia Pereira da CAES, o estudo desta noite, Maria, Mãe de Jesus, na visão espírita. Boa noite a todos. Boa noite. Essa é uma troca aqui, né? A gente tem que colocar alguns detalhes, né? Bom, nós vamos falar aqui, depois dessa mensagem, né, do amigo, e refletindo, né, a gente vai falar
desse espírito que nos trouxe, aquele que a gente chama de mestre, de amigo, né? E a gente já entrando nesse clima, né? Que é ainda nesse momento nós ainda precisamos vivenciar nesse sentido, né? Que a gente simbolicamente, a gente relembra, né? O nascimento do nosso amigo, do nosso mestre e irmão, que é Jesus. Né? E aí a mensagem tão bonita pelo Espírito André Luiz falar desse amor, né? Que a gente precisa cada vez mais. Então, com muito carinho, a gente trouxe esse estudo aqui para a gente poder refletir. E nós vamos buscar em 2 livros espírita, que é o Boa Nova, psicografia de Franciscano de Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que a gente chama de Irmã X, e também Maria de Nazaré, o livro que foi uma psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. E é muito difícil, né? E a gente fica até emocionada, porque tantas coisas a gente poderia falar de Maria. E nós, quando a gente vai falar de Maria, falamos assim, vamos buscar na doutrina espírita. E é interessante que ao estudar, muito pouco, né? Porque a gente conhece Maria, que a gente chama de nossa mãe com tanta intimidade, a gente roga nossos pensamentos a Maria, interceda por nós, sempre dentro do campo evangélico. Então tem muito poucas informações, mas não há proposta você buscar de uma forma assim, vamos dizer assim, uma bibliografia, né, desse espírito que aqui esteve. O importante é o que ela deixou da sua mensagem e na sua passagem, o que todos nós, não só mulheres, mas homens, mas a humanidade como um todo, a gente pode tirar de lição nas suas atitudes quando você chega nesse planeta que ainda de provas e expiações, nesse processo nosso de transformação, um espírito de tanta luz. Então a Maria de Nazaré é alguém de nossa raça, como os demais seres humanos. Ela nasceu e viveu num contexto histórico, social, econômico, político da sua época, mais de 2000 anos. Então Maria nasceu mais de 2000 anos, o que vivia o mundo naquela época. Como as outras mulheres, ou como qualquer um de nós aqui, seres humanos, né, se desgastou, envelheceu. Então ela passou por esses processos que todos nós que estamos aqui vivendo nesse século vamos atravessando. Não é fácil conhecer a história de Maria com essa objetividade que eu estou colocando, pois as fontes são o quê? Sempre os evangelhos. Toda vez que a gente vai falar de Maria de Nazaré, as nossas fontes são o evangelho. Então, de uma forma objetiva, né, bem objetiva, como é que eu vou falar, né, de Maria? Ela foi uma mulher simples do povo, mas muito sensível às necessidades dos mais simples. Ela foi um exemplo de pureza. Recebeu seu filho sofrendo a dor moral da incompreensão. E com ele ainda pequenino, deslocou-se de lugar em lugar, preocupada com a sua segurança. Então, daqui a pouco a gente vai tentar fazer uma viagem há mais de 2000 anos atrás. Será que é diferente daqueles que estão no nosso caminho, aqueles nossos tutelares, aqueles que a gente cuida? A gente não se preocupa, né, com a sua segurança, o que eu tenho que fazer, com a sua educação? Claro, para cada época, para cada século que a gente vai vivendo, há um tipo de preocupação. Mas para a gente perceber que Maria também tinha essa preocupação. O maior espetáculo que ela assistiu, tentar imaginar uma mãe, que foi o drama do Calvário. A gente pode dizer assim, que a gente não desejaria para ninguém. A gente tenta imaginar, mas a gente não consegue sentir o que essa mãe sentiu vendo seu filho enfrentar aquele drama do Calvário. Maria de Nazaré pôs um conjunto de todos esses valores espirituais, quer dizer, de tudo que foi falado nessa mensagem do amor, no exemplo do amigo, de tudo que a doutrina, que o Evangelho de Jesus vem nos falar. De maneira que a gente possa refletir na nossa caminhada terrena. E seja quais forem as provações que a gente venha passar ou que estamos passando. Porque em comparação com os dramas ocorridos na vida de Maria de Nazaré e de seu filho, as dores aqui, o Espírito Miramês vai falar, são como o céu se abrindo em flores. Né? E a gente reclama muito. Então ele diz assim, por mais que a gente passe por situações que a gente reclame, ou às vezes, né, de repente não ficamos satisfeitos, ou ficamos revoltados, ele diz assim que nossa vida, nossos problemas são flores em vista do que Maria enfrentou. Ela é a descida das claridades espirituais à sombra do planeta com um único objetivo, o de ajudar
por amor, de servir em todas as direções, sem as exigências naturais do homem comum. Olha só que interessante, meus irmãos. Então, Maria de Nazaré, que todos nós conhecemos, que nós amamos, esse roteiro de luz, desceu desse mais alto plano para ajudar-nos. E aí, dentro de tudo que a gente pode imaginar, vamos fazer uma viagem do que a gente colocaria. Então, foi como eu falei, meus amigos. A concepção que a gente tem de Maria, mãe de Jesus, nós temos essas concepções religiosas que são muito dominantes. A católica, que coloca como mãe de Deus, mãe da humanidade. A protestante, né, evangélica, coloca como coadjuvante para a vinda do Cristo. E nós vamos trazer aqui, dentro das duas obras, a princípio, que eu citei, né, e tantas outras, uma concepção histórica e a visão espírita que fala desse espírito que aqui esteve. Então, olha só, interessante. No catolicismo, a devoção cristã, lá para o segundo e quinto século, né, mostra claros sinais, lá no século II. E vai falar, e assim, vamos dizer, toda a liturgia, tudo que a Igreja Católica fala, começou mais ou menos no primeiro concílio de Éfeso, em 431. E aí é interessante, durante a Idade Média, muitas lendas foram surgindo sobre Maria, sobre seus pais e sobre seus avós. Então, muita gente perguntando e falando. Aí, Maria, mãe de Jesus. Então, vim falar dessa devoção, dessa mulher. E aí, qual é a devoção que se coloca? Imaculada Coração, 7 Dores, Escapulário do Carmo, Direito Canônico, as orações marianas, Ave Maria, Ângelus, Infinita Graça vos damos, Salve Rainha. Então, são essas orações dentro dessa concepção religiosa dominante que nós temos. E os dogmas e doutrinas que foram criando em torno de Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, perpétua virgindade, Imaculada Conceição, mãe da igreja, medianeira, rainha do céu. Alguém já ouviu falar esses nomes? Claro, né? Que a gente já tem a nossa herança. Aparições. E aí é interessante que crenças reconhecidas ou dignas de culto. Então ela apareceu em Guadalupe, na Medalha Milagrosa, em Lourdes, um que a gente, assim, que nos traz até hoje, que a gente, né, que virou filme, lá em Fátima, em Portugal, para aquelas 3 crianças, né? Vamos ver se a gente lembra. Francisco, Jacinta, né? Deixa eu ver se eu errei. É isso? E? Olha só, né? Eu falei, Lúcia, eu falei, opa, gente, não sou quem dera para aquela época. Então, olha só, eram crianças na faixa de idade de 7 a 10 anos, tá? Conta assim que foram 5 para as crianças, e teve aquelas aparições. A gente não vai adentrar, e aí é bom que vai buscar na internet, vai assistir o filme, tem também, vamos dizer assim, séries, né, que conta, que é muito interessante. E a gente que não teve oportunidade de conhecer Fátima em Portugal, acaba tendo noção dessa região. E muito interessante. E aí, durante todo esse tempo, então ao longo dos séculos, a devoção a Maria tem variado entre as tradições cristãs. Os ortodoxos veneram a mãe de Jesus e a consideram a mais ilustre que os querubins e a mais gloriosa que os serafins. Olha só que interessante. O russo, né, um teólogo, Secambo, fala assim, Einarakov, nossa, falar em russo, né? Ele escreveu: o amor e a veneração à Virgem Maria é a alma da devoção ortodoxa. A fé em Cristo, que não inclui sua mãe, é uma outra fé. Olha só, que lindo, que maravilha. Então a gente vai começar a compreender toda essa parte. Os católicos creem que Maria é subordinada a Cristo, mas ainda assim ela está acima de todas as outras criaturas. As devoções, as representações artísticas de Maria variam entre as tradições cristãs. Então é interessante, meus amigos, que a cada lugar, né, que se coloca, como a gente falou de Fátima, Maria Pilar, Nossa Senhora de Guadalupe, é a forma da região que dá o nome, mas é a mesma que a gente coloca como Mãe de Jesus, Nossa Senhora Maria de Nazaré. O arcebispo de Cantuária, Ronan Williams, né, Cantuária é uma cidade na Inglaterra, é o principal centro religioso do Reino Unido. Interessante que ele fala assim, ele é o líder espiritual da igreja anglicana, e ele diz:
não se trata apenas de não podermos compreender Maria sem vê-la fazendo referência a Cristo. Não podemos entender a Cristo sem dar atenção a Maria. Olha só. Então a gente observa que de uma forma diferente que a gente inicia essa concepção religiosa e protestante, mas o respeito à admiração, né? E o respeito e entender a grandeza desse espírito, de acordo com as correntes religiosas. E nós trouxemos essas que são a base, né, que foi formando toda a questão religiosidade da humanidade. O protestantismo, o presbítero Joffre Garcia Luna, um teólogo da igreja de Guaripira, lá de São Paulo, afirma que Maria deve ser amada por todos aqueles que se proclamam cristãos. E diz ainda, ele explica que o verdadeiro protestante, o evangélico, ama Maria e a tem no mais elevado conceito na galeria dos heróis da fé. Ela é sim uma agraciada e santa serva de Deus, que se colocou submissa para que a obra do Senhor se efetivasse no mundo, nos dando assim notáveis exemplos de fé, coragem, humildade e serviço. Por isso que nós amamos. E ele frisa que o sentimento de amor pelos heróis da fé, descrito no Novo Testamento, não se resume apenas à mãe de Jesus. E ele fala, nós amamos Maria, João, Pedro, Tiago, né, e Paulo. Isso aqui é muito interessante para a gente poder compreender tudo isso na relação de Maria. E aí a gente vai entender a Maria, mãe de Jesus Cristo. Esse foi um retrato falado de Maria, que foi passado por Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo. Né? Eu vou falar assim, talvez não são da época de vocês, mas da época de 70, né? A minha foi, né? Mais ou menos, que a gente assistia. Então, na década de 80, Emmanuel, né, fala mais ou menos como ela se materializa nas esferas inferiores. Então, quem foi Maria? Então, esse retrato falado de Maria de Nazaré foi pintado pelo fotógrafo Vicente Avelar, que foi ditado por Emmanuel, através de Chico Xavier, em 1983. E ela é conhecida em suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta, ou seja, aqui do nosso planeta. Por isso que a gente fala Legião dos Servos de Maria, instituição de amparo aos suicidas. Isso aí é muito descrito no livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, desculpa, pelo Espírito Camilo. Então ali ele vai contar esse trabalho que a mãe de Jesus tem em cuidar desses irmãos. Então, sempre assim, desse vale do suicídio, e ali ele vai estar colocando. Então a gente pode perguntar, quem foi Maria? Quem foi Maria? O que a gente pode colocar? Filha de Eli, tá? Então ela é filha de Eli e de Ana, nasceu nessa cidade de Nazaré, próxima ali no mar Mediterrâneo, na Galileia, naquelas regiões do norte da Palestina, fala mais ou menos entre o ano 18 a 20 a.C., porque as datas fica difícil você se situar assim. Época do Império Romano, que estava no auge, sobre o reinado de Herodes, tá? Imperador romano, e é interessante que essa cidade de Nazaré, ela não é mencionada uma única vez no Antigo Testamento. Mas nos planos soberanos de Deus havia ali uma virgem a qual traria ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador. Olha só, gente, que lindo, que maravilha, que a gente pode perceber. E aí a gente entende o seguinte, que Maria, né, ela vai se casar com José. José já era um viúvo, que tinha 4 filhos. Alguns historiadores falam que além de Jesus ela teve outros filhos, mas não é a proposta da gente falar historicamente da vida desses, assim, né, nesse sentido ali, de uma forma biográfica desse espírito. Mas é interessante que em espírito, desdobrado no plano espiritual, arcanjo, os pais, né, o arcanjo Gabriel vai falar carinhosamente aos futuros pais de Maria. Olha só, ela foi escolhida lá no reino, e aí é muito linda essa mensagem que o arcanjo Gabriel, em desdobramento, a doutrina espírita nos explica que quando a gente dorme, né, nosso espírito sai. Então, Ana, ali, né, e ele estava em desdobrado, no plano espiritual, e o arcanjo Gabriel fala assim para eles, olha, nós daremos toda a cobertura espiritual,
Nas horas de dificuldades, podereis apelar para nós, que imediatamente estaremos a postos. Somos muitos na força do bem, para que a glória do Cristo seja uma realidade, e para que Deus se faça presente e mais visível para todos os homens. Em vossos braços iremos depositar um espírito, alma lapidada na força do amor, que já percorreu muitas pátrias e que conhece inúmeras estrelas. Esse espírito já sintetizou em si todas as virtudes conhecidas na terra e desce até ela para testificá-las. Não sejais fracos nas decisões. Não vos esqueçais dos deveres para com a filha que haverá de nascer, pela força do vosso amor. Ela é um anjo, a revestir-se com a roupagem da carne. Tomai, aí ele vai falar, todas as providências para que ela não saia do ambiente da escola dos sentimentos elevados. Dai-lhe boa formação desde os primeiros dias, mesmo antes de nascer, fazendo do lar uma igreja de Deus, onde a oração pode ser o primeiro alimento. Não vos descuideis do tesouro que recebereis para a glória da própria humanidade. Ela será o símbolo de todas as mães, o roteiro de todas as mulheres e a inspiração para todos os deveres morais das mães do mundo. Então, mães do corações, mães, avós, tios. Então, se a gente trouxer todo esse roteiro, essa luz de Maria para o século que nós vivemos, a gente poder compreender com esse roteiro de luz e esse amor de Maria. Então, Maria de Nazaré em espírito vai visitar o lar de seus futuros pais, Ana e Eli. E em gratidão, há uma fala dela aqui muito bonita que ela diz assim: eis que me entrego aos compromissos firmados com todo o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, quero que se cumpra a vossa vontade e não os meus anseios. Estou sendo amparada por 3 de vossos mais elevados agentes, Arcanjo Gabriel, Rafael e Micael, que me instruem e me preparam para o aprendizado do amor. Então, arcanjo, meus irmãos, são os espíritos celestes. Eles atuam como mensageiros em missões muito importantes, seja no nosso orbe ou outros que Deus determinar. Peço-vos, Senhor, para essas 2 criaturas que me abrem a porta, harmonia nos corações e firmeza em seus ideais. E ao encontrar o Messias, que as minhas emoções não perturbem o compromisso. Sinto que vou ser uma mãe feliz para a felicidade das outras mães. Então o Espírito Miramesa, nesse livro Maria de Nazaré, eu ia trazer o livro, acabei esquecendo, mas é um livro fininho, mais ou menos dessa grossura, que é uma história linda que eu recomendo a todos, tá? Para ler o livro, e mais o Boa Nova também, no último capítulo 30, que fala de Maria de Nazaré. Gente, então olha só que mensagem magnífica. Será que nós falamos isso antes de nascer? Que cumpra a vontade do Pai? Que a gente vai fazer tudo bonitinho? Será que a gente fala? Ah, eu acho que sim, né? A gente não reclama não, né? Então há uma preparativos para a vinda do Cristo. Olha só que lindo. A Galileia, vista pelo mundo espiritual, passou a ser a zona de segurança. Foi feita uma limpeza em toda a atmosfera ali da Galileia, dessa região, que estava em preparo para receber a estrela de primeira grandeza. E eu vou abrir um parênteses, que hoje a gente estava fazendo um estudo ali do Evangelho aprofundado, no grupo do NEP, e caía justamente interessante uma passagem em que falava dessa região. E aí, numa dessas, foi colocado o seguinte, que interessante, que nessa época de Jesus, tanto que no Antigo Testamento não fala ali de Nazaré, então os que hoje tudo assim árido e seco, mas nessa época a preparação espiritual era tão linda, que assim, havia um ar de alegria, né? Começou a florir, tudo assim, vamos dizer assim, aquele clima, porque toda a espiritualidade, esses arcanjos já estavam ali, vamos dizer assim, aqui próximo, né? Vamos colocar do planeta, nessa região, preparando os corações. Então ele fala, olha, a Palestina tornou-se um ponto de atração pelo magnetismo que liberava. O mar da Galileia desprendia um aroma encantador das suas águas, falante de espíritos nobres,
desciam e subiam como vinda das estrelas mais iluminadas em troca de energias divinas sobre a influência de Deus. Olha só, era esse o ambiente de luz que Maria de Nazaré se preparava para descer à carne. E o espírito que haveria de chamar-se Maria já se encontrava na atmosfera da Palestina. Então já estava ali na mediação. A gente vai encontrar ali uma passagem, né, porque você fala Maria de Nazaré, na terceira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nas notícias históricas, esse nome, né, numa antiga lei aos judeus, porque eles faziam um voto. Não só voto de castidade por uma vida toda, por algum tempo, né, cabelos longos, e há um exemplo, né, tanto que se fala ali, Sansão, Samuel, João Batista tinha esses cabelos longos, porque era uma região ali, por isso que fala os nazarenos. Então a gente revê no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, na parte histórica, está lá na primeira entrada, tá? Então, o que a gente percebe é o seguinte, meus, então, todo esse preparativo, então espíritos angelicais, importantes providências já tomavam nesse plano espiritual. Maria de Nazaré, alma que se dispôs a compartilhar a tarefa de iluminar as criaturas, também pela presença física, foi uma joia rara, do berço ao túmulo. Não agrediu pessoa alguma, não humilhou os companheiros, não perdeu tempo com reclamações. Então são exemplos, né, dessa mulher que nos deixa esse legado de como na nossa vida, no dia a dia, a gente procurar seguir os seus passos, os seus ensinamentos. E é interessante que esse espírito, no plano espiritual, Jesus e Maria e José, na mesma, vamos dizer assim, linhagem do plano, mesma ordem espiritual, a gente observa o seguinte, que grupo de espíritos, quando a gente fala Sofia e Ceareiros do Bem, Maria de Nazaré, orbe de Sírios, sistema estelar de Sírio é a estrela mais luminosa. Então, no plano espiritual, quando se fala de Sofia, né, do plano que ela vem, o nome que é dado para esse espírito de luz, a gente observa que a gente fala no céu as três Marias da constelação de Órion, né? É a alma que se dispôs a compartilhar da tarefa para nos iluminar, para trazer esse legado de todo o seu amor. Então, a Sofia, que estava circundada de uma luz azul celeste, deixava notar o equilíbrio dos seus sentimentos pela vibração, dos centros de força, como que holofotes e claridades, derramando conforto e esperança a todos os sofredores. Imagina assim esse espírito irradiando toda essa luz já para toda aquela comunidade, para a sua preparação e para aquele que ela iria receber, que nós tanto chamamos de mestre e irmão, nosso mestre Jesus. Então, cortando os céus, que a gente vai entender, meus irmãos, de Nazaré, vislumbramos o caminho que deverá ser percorrido na vinda daquele que é para todos nós feição da própria vida, do próprio amor. Então a gente percebe o seguinte, que a infância de Maria, né, seus pais, aquela menina dedicada, amorosa, a gente vai observando isso. Tiago, no Evangelho de Tiago, capítulo 8, retrata muito a vida de Maria, essa menina, né, corria, era uma menina, né, como uma criança, estou vendo uma criança ali, né, estava ali na sua família, para a sua época, né. Então a história da humanidade mudou para sempre, meus irmãos, depois que Maria pronunciou essas palavras. Elas brotam de um profundo reservatório espiritual contido no coração. Quando ela disse sim, né, o Senhor, acho que é chamado de fiat, que em latim significa faça-se, fiat luz, né, faça a sua vontade e não a minha, né? Então, na sua anunciação, que a paz esteja com você, Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você. Então o anjo continuou, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 28 a 38, esse versículo. Então é muito lindo essas passagens. Então, a escolha da genitora do mestre, buscando alguém no mundo para exercer necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, que estava ali escondida, num lar apagado, simples, humilde,
mas ela procurava ocultar a experiência dos sábios, porque todo espírito de luz já traz. Mas na medida que ele entende o chamado de Deus para a sua missão, ele aceita com todo amor, com toda humildade. E ela diz assim: humilde ocultava essa experiência, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Está lá em Religiões do Espírito, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então toda essa concepção virginal, né, que a gente fala, e está na Gênesis, lá no capítulo 3, faz, não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Então, quando a gente vai falar da concepção virginal de Maria, a concepção que a doutrina explica, virginal, é do espírito limpo. É o espírito que não tem mais mácula, que se já despiu de todas as mazelas, já fez toda a sua trajetória. Então, não é da carne, é do espírito. Então, isso que nós precisamos compreender, né? Porque as leis de Deus não são derrogadas. E aí, mais adiante, a gente vai entendendo o seguinte: quando ele diz, sou serva do Senhor. Vou botar peraí. Eu esqueci de um som aqui. Um momentinho só. Então ela diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então isso no Evangelho de Lucas, ele vai deixando claro essas passagens aqui. E aí mais adiante, a consciência da sua missão, de espíritos missionários. Olha só que interessante. Então, nesse momento, quando José e Maria fogem para o Egito, quando Herodes manda matar todos os meninos até 2 anos, porque chegou a ele, falou, vai chegar, né, alguém que vai talvez tomar o seu poder, o seu trono, vai nascer um menino assim, então para efeito vamos liquidar todas as crianças. E aí eles recebem, sempre sendo amparados por esses arcanjos, olha, pega a criança e foge, sai dessa região aí. Então José e Maria sempre recebendo toda a assistência espiritual. E toda a educação do Cristo, né, após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita também de Isabel e de seu filho, que eles eram primas, em sua casinha, lá em Nazaré. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Então Maria era assim, sempre cuidadosa, aquela mãe cuidadosa. E por vezes ela dizia assim, olha, vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Então de vez em quando ela pegava Jesus ali, menino, conversando com as pessoas, como se fosse, né, um adulto. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. E contentemente ando a cismar em relação ao seu destino. Quer dizer, ela já estava, vamos dizer assim, começando a ficar preocupada, né, por causa da região, pelo domínio da época do Império Romano. Então Maria já estava preocupada. E aí ela diz assim, olha, ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações. E a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, nos deixou a todos receiosos e perplexos. Porque ele conversava, fosse nos dias de hoje, a gente dizia assim, é um gênio, é superdotado, né? Esses termos que a gente diz, vamos dizer assim, que ele já falava, né, sem ter aquele conhecimento lá dos doutores. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus,
que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Isso está no livro Boa Nova. Então é muito interessante. Ela já estava de olho ali, muito preocupada, né? E aí ela vai conversar com José, né? Preocupada com o preparo conveniente para a vida. E no dia que se seguiu, Jesus me interpelou: mãe, o que queres tu de mim? Não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Então, ele falou: pô, né, eu estou fazendo uma coisa errada, mãe, né? Porque ele percebeu que ela estava preocupada. Mas Maria já estava preocupada com a educação do seu filho, né? Embora soubesse das belas promessas dos doutores do templo, Jesus aproximou de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Então vai ensinar seu ofício, pai. Né? O pai dele era carpinteiro. Como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, enchendo a casa de ânimo e com a sua doce alegria. Olha que coisa mais linda, gente, nesse momento. Então são momentos aí vem as coincidências, né? Do parentesco, do estilo. A gente, como colocou, Isabel, prima de Maria, mãe de João Batista, que Jesus e João Batista, a gente sabe que já viu uma função. Então, João Batista, né, que fala: olha, eu até não sou digno, quando Jesus vai até ele para que fosse batizado. Tá? Então, eles tinham aqueles parentescos que já conviviam. É muito interessante que nessa região, toda a família, tudo que ligava a Maria, parentes, primos, eles já estavam ali naquela região, os que antecederam, para preparar a vinda do Mestre. E aí vem aquele momento que a gente percebe um dos momentos críticos, quando chega a crucificação do Cristo, junto da cruz. E aí a gente vai ver o vulto agoniado de Maria, que produzia dolorosa e indelével impressão. Seu coração arrebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Olha só, gente, é para a gente refletir. Por tudo que ela passava, que ela estava ali diante do filho sofrendo, ela ainda encontra forças para dizer ao Pai. Né? Então, a vida espiritual, meus irmãos, é um caminho, é uma trilha. Envolve um contínuo e progressivo caminhar com o Senhor. Ele convida cada um de nós a um intercâmbio íntimo e pessoal de amor. Todos nós podemos dizer sim a Deus. A gente sabe que é difícil, porque as provações, há pouco a gente estava pensando, né, das provações, que o planeta, esse momento de regeneração, e que vai permeando toda a humanidade, todos os lares, a cada um de nós, né? E a gente sabe que é difícil. Eu não sei se eu que estou falando diria sim, mas a cada um de nós. Então, para ver o que Maria estava passando naquele momento ali. E aí, houve esse drama do Calvário, houve o que a gente diria o silêncio de Maria, nesse drama. Que ela seguiu Cristo em sua missão, foi um exemplo de amor, de mãe, e aí a gente sentiu o silêncio. E a gente vai perceber agora, num pequeno vídeo, numa passagem tirada de um filme, o que significou esse silêncio de Maria, desse amor, dela dizer assim, mesmo diante da cruz, né, faça a sua vontade, com toda humildade, com todo o amor.
meus irmãos, esse foi o silêncio de Maria, essa estrela que desceu dos céus como uma mensagem de esperança para toda a humanidade. É aquela que caminha à nossa frente, nos ajudando, né, para que a gente possa seguir as suas pegadas, a nos integrar nesse grande rebanho do seu Filho amado. Então, esse foi o silêncio. Tá? Então, assim, a gente não tem noção. É claro que o filme procura retratar, mas a gente imagina toda essa dor, todo esse silêncio que essa mãe enfrentou e mesmo assim dizendo ao Pai, faça a sua vontade, né, aqui na sua serva. A sua vida é cheia de belezas morais que vai capaz de nos ajudar a remover todas as nossas imperfeições. Ela era plena de conhecimentos, pura em todos os seus atos e conhecedora de todos os deveres morais e espirituais. E aí Maria, após essa crucificação, né, toda a história a gente vai procurando depois mais para frente em casa, no próprio Evangelho, quando ela segue ali para Éfeso com João, né, o filho de Zebedeu. Então ela trabalhou na sua mais profunda simplicidade, porque ela veio para ampliar os conceitos do seu Filho amado, de todo o seu Filho. Ela seguiu ali com João, onde procurou dar repouso e refúgio aos necessitados. Ela ensinaria todo o cristianismo puro, todos os ensinamentos, ficou um tempo na casa dos parentes e de lá ela seguiu para Éfeso, na casa do caminho, onde ali ela brigava, e na medida que ia chegando a notícia que a mãe de Jesus estava por ali, ali ela acolhia todos que passavam ali. Então nós precisamos compreender, né? E o Espírito Emmanuel nos diz, buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humanidade e da perseverança. Então nós precisamos, meus irmãos, compreender essa mulher, essa mãe, esse exemplo, né, para todos nós, dedicada de amor, de humildade. Um exemplo a seguir. Contemplar a vida de Maria ajuda a revelar a fonte de nossos medos, os sofrimentos, os nossos fracassos, as lutas e as perdas não estão ausentes na nossa vida. A gente sabe disso. Nós iremos enfrentar várias coisas na nossa vida. No entanto, assim como Maria, nós podemos nos mover para além do medo e escolher o amor. E não foi nada por acaso, apesar da gente seguir, que a página hoje falou do amor, falou dos amigos, mas o amor é universal. É um caminho de entrega, seguir o caminho de Maria. O exemplo de Maria mostra uma maneira de nos esvaziarmos de nós mesmos, da gente tentar viver em harmonia com todos e principalmente conosco mesmo. Manter um coração indiviso. Quando fazemos nossa escolha, não somente afetamos o mundo ao redor, como também transformamos a nós mesmos. A gente sabe que no momento que nós passamos, às vezes é difícil manter esse coração íntegro nesse caminhar, nesse amor, mas a gente tem que lutar e continuar. É por isso que estamos aqui, fomos convidados para trabalhar na seara do Cristo, a esse tanto que a gente chama de mestre, de irmão, com tanta intimidade, né? Como se dissesse, oi meu irmão, oi tudo, né? Então a gente precisamos compreender isso, toda essa mensagem de... E quando cultivamos essa capacidade de ouvir em nosso interior, com os ouvidos espirituais, descobrimos também que nossos olhos estão abertos para enxergarmos de uma forma diferente. Maria continua sendo um modelo para a atual e todas as eras. Maria escolheu o caminho de tornar-se menos para que o seu filho fosse tudo em todos. Esse espírito dessa grandeza, de todo esse amor, ela trabalha, continua trabalhando com Cristo, né, pelo planeta Terra. Maria intercede nas regiões do umbral, sua fisionomia, como a gente colocou, segundo Emmanuel, né, está ali sempre trabalhando, nos auxiliando. E o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, diz, buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humanidade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas glórias efêmeras da vida material. Irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. É o Espírito Camilo que nos fala
está lá no livro Maria de Nazaré. Então, meus amigos, a gente precisa compreender e sentir, né? Essa mãe que a gente fala, Mãe Maria, nossa mãe com tanta intimidade, né? Que a gente vai chamar e clamar por ela. E aí a gente pode sentir nessa mensagem a voz de Maria. E vai nos trazer essa mensagem linda, que é a voz de Maria falando para a gente. Essa é a voz. Saber que Maria está ali, continua trabalhando com Cristo. A escolha de Maria, sua resposta, o convite de Deus é um evento singular, meus irmãos, e extraordinário por toda a humanidade, por todo o nosso planeta. Contudo, o objetivo é ser muito mais que isso. É um convite para cada um de nós, para que a gente possa explorar nossa própria história pessoal e para que a gente possa se reescrever nela. Então, para nos fortalecer nos nossos dias, nas nossas angústias, nas nossas lutas, que a gente possa buscar em Maria, né, essa mãe, seja homem, seja mulher, seja criança, seja jovem, que a gente possa entender esse verdadeiro amor desse espírito tão abnegado que se silenciou para que seu filho pudesse trazer a mensagem. Porque hoje, passados mais de 2000 anos, é que começamos, às vezes, a entender a importância desse espírito luminar que se chama Maria, a quem nós chamamos carinhosamente de Mãe Santíssima, que aceitou esse título para os que buscam consolo e proteção. Então todos rogam a ela, Mãe. E a hora da Ave Maria na terra, quando o sol se põe, muitos elevam suas preces à Mãe de Jesus. Virgem Mãe de Jesus, anjo de
amor, ajudai-nos a fim de que vençamos. Vinde, piedosa Virgem de bondade, cremos em vós, na vossa alma divina. Parnaso além túmulo pelo Espírito, Bittencourt Sampaio. Então, nessas horas, meus irmãos, que não importa a religião, mas já ficou para todos nós no planeta, às 18 horas, a Ave da Maria, que possamos, onde quer que a gente esteja, elevar o nosso pensamento à Mãe Santíssima, chamarmos carinhosamente para que ela não só nos socorra, mas possa socorrer a todo o planeta, a todos aqueles que sofrem, que a gente aprende a julgar menos e amar mais. O mundo carece disso. E nós que estamos aqui, seja online, seja aqui ou quem vai assistir depois, seja nesse momento que estamos vivendo aqui no planeta, encarnado, e os irmãos desencarnados, somos chamados pelo Cristo para fazer essa transformação. E a gente tem que se esforçar ao máximo para não perder essa oportunidade de luz que foi colocada em nossas mãos. Que a gente possa estender a mão, que a gente possa auxiliar o irmão, que a gente tenha também a humildade de pedir ajuda, porque é esse o propósito daqui. Na terra, quando o sol se põe, muitos elevam sua prece à Mãe de Jesus, e no plano espiritual também isso acontece. A suavidade do crepúsculo, as estrelas que principiam a surgir, a natureza que silencia, tudo convida ao recolhimento. Acreditamos que isso acontece na terra, é um reflexo de uma atitude muito maior e mais profunda que ocorre no mundo dos espíritos. Maria, então, que tu possas envolver cada espírito, cada alma na sua força, na sua bondade, na sua imensa misericórdia, que possas, Mãe, estar conosco a todo instante. Que Jesus nos abençoe pelo Espírito Emmanuel essa linda mensagem, que Maria, nesse instante, possa estar abraçando a todos nós, em especial aqueles que sofrem, seja parente nosso, os irmãos, que estão passando aí por tantas dificuldades ao nosso planeta, que ilumine e derrame as bênçãos a todos os dirigentes de todos os países, para que esse verdadeiro amor brote em cada coração e a paz se faça necessária, que permeia os hospitais, que console a todos que sofrem e a cada um de nós e a nossos familiares. Que essa Ave Maria possa abraçar a todos nós. Obrigada, assim seja.
E diante de um estudo tão maravilhoso que a nossa irmã Lúcia trouxe para nós hoje, agradecemos a ela, estar me lembrando da nossa mãe. Senti vontade de cantar uma música. Gratidão, minha mãe. Gratidão. Gratidão, irmã Esperança. Gratidão, nosso Mestre Maior, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que possamos ser abençoados nessa semana, nesse final de semana. Que possamos agradecer por tudo que passamos. Que possamos entender, compreender as dificuldades de nossa vida. Obrigada por tudo, Pai querido. Permaneça conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Passando agora a segunda parte do mistério passe. Quando estamos aqui, estamos recebendo esse passe, mas sentimos a necessidade de passarmos pela sala